Era uma noite de março. Uma mulher, chamada Kitty Genovese, voltava para casa depois do trabalho. A 2 quadras de distância, um homem a seguiu. Ela gritou. Ela pediu socorro. E 38 pessoas ouviram. 38. Nenhuma delas fez nada. Não porque fossem pessoas más. Não porque não se importassem. O que aconteceu naquela noite não foi crueldade, foi psicologia, e ela foi documentada, estudada e encontrada dentro de cada um de nós. Os psicólogos têm um nome para isso, o efeito testemunha, e entender ele pode um dia salvar a sua vida. Em 1968, 2 psicólogos chamados John Darley e Bibi Latané ficaram obcecados com uma pergunta: por que ninguém ajudou? Eles montaram um experimento simples. Trouxeram estudantes universitários para uma sala e pediram que respondessem a um questionário, sozinhos ou em grupo. Então, fumaça começou a entrar pela fresta da porta. Quando o estudante estava sozinho, ele levantava e reportava fumaça em menos de 1 minuto, 75% das vezes. Quando estava em grupo, esse número caía para 38%, e muitas vezes ninguém fazia nada. Eles ficavam sentados, olhando para a fumaça, olhando uns para os outros, e não faziam nada. Por que isso acontece? Darley e Latané encontraram 2 mecanismos. O primeiro eles chamaram de difusão de responsabilidade. Quando você está sozinho numa emergência, a responsabilidade é sua, 100% sua. Mas quando há 10 pessoas ao redor, sua fatia mental cai para 10%, e 10% não pesa o suficiente para te mover. Não é egoísmo, é aritmética emocional. O segundo mecanismo é ainda mais perturbador. Eles chamaram de influência social pluralística. Quando você não sabe o que fazer, você olha para os outros. E os outros estão fazendo o quê? Olhando para você. Todo mundo lendo todo mundo. Ninguém agindo. E enquanto o grupo inteiro verifica se alguém vai reagir, o tempo passa. Esse silêncio coletivo não é indiferença. É um espelho que todo mundo está olhando ao mesmo tempo. As raízes disso vão fundo. Por centenas de milhares de anos, humanos viveram em grupos pequenos, 50, 100 pessoas no máximo. Nesse mundo, o comportamento do grupo era a lei. Se todo mundo ficava parado, havia um motivo para ficar parado. Agir diferente do grupo podia custar sua posição, sua segurança, sua vida. Então seu cérebro aprendeu uma regra simples. Antes de agir, veja o que os outros fazem. Essa regra salvou vidas por milênios. Mas você não vive mais numa tribo de 100 pessoas. Você vive num mundo onde a pessoa desmaiada no metrô é cercada por 40 estranhos que nunca mais vão se ver. E seu cérebro ainda está rodando software antigo, ainda esperando um sinal do grupo, que nunca vem. Darley e Latané descobriram algo mais durante as pesquisas, algo que corta ainda mais fundo. Eles chamaram de avaliação de ambiguidade. Em muitas emergências, a situação não é óbvia. Aquela pessoa caiu ou está descansando? Esse grito foi de dor ou de brincadeira? Quanto mais ambígua a situação, mais o efeito se amplifica, porque ninguém quer ser a pessoa que criou um escândalo desnecessário. Ninguém quer ser a pessoa que parou o metrô por engano. E essa vergonha antecipada, o medo de errar em público, congela todo mundo ao mesmo tempo. Num experimento, uma pessoa simulava ter uma convulsão num corredor. Quando havia apenas uma testemunha, ela recebia ajuda em menos de 1 minuto. Quando havia 5 testemunhas, levava mais de 3 minutos. Às vezes, não chegava ajuda alguma. E aqui está a parte que torna isso útil de verdade. Pesquisadores treinaram um grupo de pessoas com uma única instrução. Se você precisar de ajuda, não grite para todo mundo. Aponte para uma pessoa específica. Olhe nos olhos dela e diga o nome ou a descrição dela. Você, de camisa vermelha, por favor, chame uma ambulância. Quando a responsabilidade deixa de ser difusa e pousa em alguém específico, o efeito desaparece quase completamente. Agora, existe um contraponto óbvio aqui.
E se a pessoa simplesmente for indiferente? E se a maldade for real? Décadas de pesquisa mostram que a maioria das pessoas quer ajudar. O problema nunca foi vontade, foi estrutura. A multidão não cria monstros, ela cria paralisia. Pense em tudo o que isso significa. Aquela vez que você passou por alguém caído na calçada e olhou para os lados e viu que ninguém estava parando e também não parou. Você não é uma pessoa fria. Você foi sequestrado por uma lógica que nem sabia que existia. Aquela vez que viu alguém sendo humilhado numa reunião e esperou que outra pessoa dissesse algo. E ninguém disse. E você também ficou quieto. Não foi covardia. Foi o efeito funcionando exatamente como foi programado para funcionar. Mas agora você sabe. E conhecimento quebra o mecanismo. Porque o efeito testemunha só funciona enquanto todo mundo acredita que outra pessoa vai agir. No momento em que você decide ser o primeiro, o efeito acaba. Não porque você seja herói, mas porque alguém precisa ser o primeiro. E agora você sabe que esse alguém pode ser você. A próxima vez que você estiver numa multidão e algo der errado, seu cérebro vai sussurrar: espera alguém agir. Você vai reconhecer esse sussurro. E aí, a escolha vai ser sua.